Então, Arthur, tu tem 8 minutos, né? Quando quiser pode começar. Tá bem, vamos lá então. Eu queria começar apresentando para vocês a Suzana, tá? Ela é uma estudante, tem 22 anos, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Ela foi criada e nascida em Recife, assim como muitos de nós aqui. Ela vem de uma família assim, mais humilde, tem um irmão mais velho, mora numa casa pequena, em Nova Descoberta. E uma coisa que a gente percebeu, uma coisa que a gente percebe conversando com ela, é que muito da cultura brasileira, muito das raízes da gente estão pautadas em uma educação financeira não muito apropriada. Então, o que a gente percebe, por exemplo, em algumas músicas e no conceito global das pessoas, é que, por exemplo, frases como "minha felicidade é um crédito nas Casas Bahia" ou é, "pobre para ter alguma coisa na vida tem que se endividar, tem que passar no crédito, dividir o máximo que der", enfim, essas citações, como vem em algumas músicas, fazem parte do conceito brasileiro no geral, né, do brasileiro médio. Então a gente percebe que isso está muito enraizado em todos nós. E para trazer um pouco para o mundo real, né, em dados, a gente percebe que 164 milhões de brasileiros hoje em dia estão endividados e 63 milhões têm o nome sujo no Serasa, né? O próprio Tiago Martonelli, que é um advogado e professor, comenta muito que o problema vem muito da gente não saber, ou das pessoas não saberem administrar bem suas despesas, e por isso terminam ficando no vermelho. Então, a gente trazendo um pouco mais para o contexto da Suzana, ela, apesar de ter todas essas dificuldades, ela entende que seus pais passam por diversos problemas e muito provavelmente no futuro esses problemas devem chegar na vida dela, se não já chegam, né? Então, quando ela fez seus 18 anos, conseguiu seu primeiro emprego no comércio de roupas, relativamente simples, e a partir desse ponto ela começa a ter o contato com a vida mais adulta, com essa vida de finanças, de é, ter que gerir seu dinheiro de uma forma ou de outra. Então, com base nisso, ela vive com esse medo, com essa sombra por trás, que é de não conseguir suprir o limite dos cartões de crédito, não conseguir lidar bem com suas finanças, não ter o dinheiro para pagar uma fatura no final do mês. Então, ela tem esse receio de viver sempre no limite, né? E o que a gente percebeu que está muito em falta? É muito daquilo que eu falei, que o próprio Tiago Tonelli comentou, que é de uma falta de noção básica de controle financeiro, tá? Contando assim, continuando essa história da Suzana, ela já procurou, ela é uma pessoa bem proativa, então ela já procurou por outros conteúdos, só que o que ela percebe é que nem todos os conteúdos, apesar de serem bem didáticos, você não tem um lugar onde todas essas informações estão coesas, enfim, estão coexistindo. Então você percebe, como por exemplo, em alguns desses canais aqui que existem conteúdos no próprio YouTube ou em outras redes sociais sobre educação financeira, mas para muitas pessoas, apesar disso, meio que falta algo, falta um engajamento a mais, falta algo que faça essas pessoas enxergarem essas mudanças, essas dicas estarem sendo usadas em suas vidas, né? Então, muito com base nisso, a gente foi pensando na nossa solução, baseado em 3 pilares. O primeiro deles é engajamento, baseado em uma estratégia de narrativa. Então, é a gente trazer contextos é, e, e ações do cotidiano para estar auxiliando nas pessoas enxergarem onde que essa teoria que a gente ensinaria pode estar sendo aplicada. O segundo tópico vem muito de uma estética em cartoon, então uma linguagem muito mais adaptada a esse público mais jovem, que inclusive é o público-alvo da gente, são pessoas como essa própria Suzana. E o terceiro tópico da gente tem muito a ver com um espaço em que interação gera novas possibilidades, formação de grupo. Então, a gente, além disso, tem uma espécie de rede social onde as pessoas podem compartilhar experiências. Então, muito com base nisso, a gente foi pesquisando e encontrou algumas inspirações. Eita, perdão, eu abri um documento aqui. Opa.
Vou voltar. Então, muito com base nisso, a gente deu uma olhada em algumas inspirações bem legais. O primeiro deles, o Lojong, que é uma plataforma que não necessariamente é focada em educação, mas eles têm meio que um storytell para você fazer meditações. Então, você tem toda uma jornada que, passo a passo, você entende onde que você se encontra, o que é que eu preciso fazer no próximo passo. Eu tenho uma visão muito clara do meu progresso e a gente também percebeu esse tipo de visão e uma inspiração muito grande para a gente, o próprio Duolingo, que é um aplicativo que usa essa metodologia de passo a passo, de progressão, com essa visão muito de cartoon, sabe? Algo muito convidativo, principalmente para o público mais jovem. E, como a gente bem vê, ferramentas que têm esse viés de serem mais rápidos, que você pode usar em 10 minutinhos do seu dia, sabe? Você consegue encaixar bem na rotina. A gente percebe que esse tipo de solução são soluções que o público em geral tem aderido mais. A gente também deu uma olhada em alguns concorrentes, né? E para perceber muito no que eles falham e o que a gente poderia estar fazendo de diferente. A gente percebeu que existem, na maioria dos casos, sistemas, enfim, soluções muito com base em vídeos ou em conteúdos de textos, mas a gente não percebe muito essa visão de uma plataforma muito parecida com o Duolingo ou com o Lojong para essa parte de finanças. A gente fez uma análise utilizando alguns parâmetros aqui, alguns parâmetros como custo, simplicidade, variedade, acessibilidade e interatividade com essas outras plataformas para nós nos enxergarmos como solução, até porque a gente não consegue resolver todos os problemas do mundo numa tacada só, né? O que faz muito mais sentido é a gente focar nesses que a gente acredita serem os maiores diferenciais, que é na parte de variedade e de interatividade. Muito com base nisso, a gente foi montando o que seria o mínimo produto viável para a nossa plataforma, para a nossa solução. E ela é pautada em 4 pontos. O primeiro deles, a gente tem um simulador de finanças. Então, além dessa parte desse sistema de progressão, a gente tem um simulador em que a pessoa pode meio que interagir com um dinheiro virtual, enxergar como que ele pode estar se comportando. A gente vai ter também um sistema de pontos para bonificações, educação através dos exemplos e esse aspecto de rede social que a gente trouxe lá atrás. Muito com base nisso, já trazendo mais uma visão de modelo de negócio, a gente tem uma composição de custo muito baseado principalmente em funcionários e pessoas que tenham esse know-how para estar criando os conteúdos. Então, a gente vai ter acesso a professores, também a, claro, programadores e designers, e acesso, claro, ao marketing, visto que a gente tem uma plataforma e está criando uma plataforma que vai ser muito usada por um público em massa, né? Um público muito grande. Então, esse tipo de estratégia de marketing, seja um marketing mais direto ou um marketing boca a boca, pode ser uma boa opção para a gente. E a gente também pensou, né, nesse aspecto de publicidade, como eu já vinha comentando, tem muito a ver com o crescimento orgânico de alunos e professores, então a gente fomentar muito desse ecossistema com alunos e professores em faculdades, ter esse marketing digital e realização de alguns eventos em faculdade. Quanto ao pós-venda e fidelização, a gente pensa muito em ter algumas parcerias B2B para fornecerem descontos, poderiam estar sendo resgatados em algumas outras plataformas. A gente também pensa em sistema de ads, né, e algum suporte para tirar dúvidas, enfim, uma espécie de FAQ. E, por fim, só mostrando para vocês alguns dos parâmetros do Canva que a gente montou. Principalmente, o que eu queria trazer de diferença são os segmentos de usuários, né, como eu já tinha comentado, como eu já havia comentado, o foco da gente é muito nesse público jovem que está se inserindo no mercado de trabalho, e a proposta de valor da gente está muito a ver com trazer a educação financeira para esses jovens de uma forma muito intuitiva e fácil, e com essa linguagem que está muito dinâmica, né, e que tem muito a ver com o Instagram, tem muito a ver com o TikTok, toda essa linguagem muito rápida que você pode usar no dia a dia. Finalizei.
Obrigado, Arthur. Abrimos agora para perguntas, comentários dos colegas. Professores, você quer começar? Eu posso começar, Léo? Bom dia. Arthur, né? Arthur, eu vejo que do dia 25 de outubro, que foi a última vez que eu vi, para cá, houve uma evolução. Vocês encontraram inspirações diferentes da que perceberam um pouco tempo atrás, mas eu ainda estou sentindo falta de coisas mais substantivas. Por exemplo, quando você mostrou o Canvas, a proposta única de valor de promover a educação para jovens de forma simples e intuitiva ainda é muito genérica, ainda muito ampla. E quando você parte para mostrar a vantagem de lascar, dinamicidade e atualização constante do conteúdo, também ainda é algo que é muito amplo e é fácil de imitar, fácil de copiar, ou seja, não demonstra uma vantagem de lascar. Eu acho que pela curva de valor que você mostrou, vocês estão dando alguma ênfase na questão de interação e de redes, de formação de grupos. Eu acho que por aí é um caminho interessante, mas está faltando ênfase. A essa altura do campeonato, vocês já deviam estar com esse MVP um pouco mais apresentável, já com alguma coisa caminhando para um produto mesmo que fosse um mockup, alguma coisa mais simples, mas que direcionasse a gente para perceber que está caminhando para o final, ou seja, que vocês saíram da identificação do problema, apontando uma provável solução, com uma diferenciação no mercado, mas já está em tempo de uma coisa mais substantiva. E o professor Gemer nos alertou essa semana que a gente já deveria, esse final de semana, que a gente já devia estar pedindo a vocês o plano de projeto. Então, é uma coisa para concretizar, porque o tempo está se esgotando. Então, eu acredito que vocês estão caminhando. Eu aspiraria que vocês já firmassem uma decisão de se a questão das redes da interação numa plataforma, sei lá o quê, fosse a solução, porque não dá mais tempo para ficar em âmbito geral. É só isso. Perfeito, perfeito. Obrigado, Sei. Eu faço também minhas as palavras de Zé, né? Mas antes de começar, eu queria parabenizar a equipe. Me parece que apresentam o problema de uma forma bem didática, muito bem explicado. Até esse ponto, o pitch está muito bem montado. Parabéns. Em relação às concorrentes e como vocês estão se posicionando, ainda precisamos de alguns ajustes. Você pode voltar para o slide onde você tem os 3 pilares da sua proposta. Beleza. Esses 3 pilares, de alguma forma, eles fazem parte mais da curva de valor. Se você vai para a curva de valor, onde você coloca interação baseada em narrativa e não sei o quê, essas são as coisas que vão colocar aqui o diferencial da sua solução. Porque você tem aqui simplicidade, variedade, acessibilidade, são coisas muito genéricas. Uhum. Simplicidade
é o quê? 2 botões, um botão. Variedade é o quê? 5 telas, 10 telas, né? Então, isso não traduz muita coisa. Faz mais sentido você alinhar aqueles 3 pilares como o ponto de diferenciação da sua solução. E agora vamos para outro slide onde você coloca 4 elementos aí, que era parecido. Acho que nos próximos... Esse. Então, acredito que os seus concorrentes devem ter simulador de finanças. Como que você vai se posicionar em relação a isso? Educação através de exemplo. Então, a curva de valor deveria ser composta a partir desses elementos que você está definindo aqui. Sistema de pontos. Se os seus concorrentes não têm, então é algo que você vai acrescentar à sua proposta e assim por diante. Rede social, não sei, talvez todo mundo tem. Então, o que você vai fazer em relação a isso? Vai apostar todas as suas fichas? Vai manter? Enfim, pelo que vocês falaram, parece que esse é um ponto forte da proposta. Beleza, até aí tudo bem. Agora, a pergunta é, a jornada do usuário vai começar aonde? O que ele vai precisar fazer? Né? Então, a Susana, quando se deparar com a sua solução, o que ela vai encontrar? Isso já está pensado, já está definido? Ela vai fazer um cadastro, provavelmente, e a partir daí, como que começa a jornada? Focando nesses pontos que vocês estão destacando aqui, né? Como que é essa interação em rede social? Como que ela vai aprender através de exemplos? Qual é o exemplo que vocês vão tomar como referência para iniciar essa jornada, né? Entendendo, pelo que você mostrou nas telas do Duolingo, que vai ser algo mais ou menos dialógico, né? O sistema propõe uma coisa, aí o usuário tem que fazer algo, aí o sistema vai, tipo uma espécie de chat pautado em um design mais de cartoons ou algo do gênero, não é isso? Então, Exatamente. o que nós precisamos ver é isso, como que vocês pretendem materializar essa ideia, né? Então, esse seria o próximo passo, alertando para o que já se colocou aqui, né? Nós estamos um tempo um pouco mais reduzido, então vocês precisam ativar todas as forças da equipe para avançar nesse próximo nível, né? Nós não temos o que falar porque não vemos nada. Então, se o sistema vai funcionar, se vai ser validado, se não, isso fica já mais especulativo, né? Então, alerto para vocês darem esse próximo passo o mais rápido possível, né? Então, o que é? A jornada do usuário através da sua proposta. O que ele faz? Um cadastro? Clica aqui, faz isso, interage com fulano, não sei o quê, e pronto. Esse é o meu mínimo produto viável. Esse, por exemplo, como que vai ser, se é que você vai projetar isso, a simulação das finanças? O que eu vou colocar ali? Como que vai ser essa interação? Coloco lá um número, o que eu vou simular? Se eu aplicar isso se eu fizer tal coisa na poupança, não sei. Quais são essas ideias, né? Então, era isso. Bom, obrigado. Emanuel. Bom dia, pessoal. Como o professor Léo falou, parabéns pela apresentação. Muito, muito legal, minha gente. Vocês trouxeram um design bem intuitivo e explicativo. Ficou massa, viu? Só uma sugestãozinha. Na próxima interação, coloque o número dos slides, para que a gente possa, né, de repente dizer, slide número 4, aí a gente anota junto com a observação. Eu vou com o professor Léo com relação à questão da curva de valor. Acredito que se vocês fizerem tanto um mashup aí, tanto do slide anterior, junto com o slide de curva-valor e essa apresentação do produto mínimo viável, trazendo isso, né, de uma forma, um design legal, informativo, e passando um tempinho para explicar a tua curva de valor, vai ser muito legal para quem está vendo a tua apresentação, entender quais são as coisas que você quer reduzir,
as coisas que você quer aumentar, as coisas que você quer criar e eliminar, né? Ele que bate nesse princípio aí. Então, fica essa sugestão para vocês. Durante a apresentação, eu tive um lag aqui. Eu queria perguntar, houve um tópico sobre o protótipo, tela de protótipo? Vocês Não, mostraram alguma coisa? na apresentação Não. ainda não. A gente está desenvolvendo ainda. Certo, certo. Então, acelerem, pessoal. Façam validações com o usuário sobre isso. É muito importante a gente ter esse feeling deles, como está indo, tá certo? E Arthur e sua equipe, parabéns. Vocês estão no caminho, agora vamos correr, que está chegando o fim. Vai dar certo. Beleza. Só uma questão aqui, Arthur e colegas, por favor, coloquem aqui no chat quantos de vocês estão presentes na sala. Ok, 8 pessoas, não é isso? Agora, vamos para o próximo grupo. Quem que vai? Vou lá, obrigado. Agora, nossa equipe. Vou partilhar a tela. Enquanto... Ok, Eric. Vamos lá, tá. Pronto? Tá. Quando Vamos quiser, ver na pode tela? começar. Certo. Pode começar. Então, bom dia mais uma vez. Eu sou Eric Almeida, da equipe 15. Nossa equipe está desenvolvendo uma plataforma web para ajudar adultos diagnosticados com TDAH a priorizar as suas tarefas em um ambiente que valoriza o foco e o suporte mútuo. Então, antes de começar, né, falar um pouquinho, trazer um pouquinho sobre o que é o TDAH. O TDAH ele é um transtorno neurobiológico, né, de causas genéticas, e aí ele aparece na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a vida. Ele se caracteriza muito por sintomas de desatenção, inquietude e impulsividade. E a maioria dos adultos com TDAH lida com quadros variáveis de disfunção executiva, como dificuldade de se organizar, planejar, administrar o tempo, lembrar de datas e compromissos importantes. Antes de a gente seguir para a nossa solução, a gente só vai recontar um pouquinho a história de Caê, que a gente trouxe nas últimas semanas, né? Ele é estudante de letras, ele é formado em Direito e foi diagnosticado com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou TDAH, né, há 2 anos. E aí, ele mesmo morando com os pais, ele se vira sozinho com o transtorno. Ele tem muita dificuldade para hierarquizar as atividades e sempre faz várias coisas ao mesmo tempo. Porque se manter na mesma atividade dá tédio para ele. E assim como o Caio, 4% da população mundial no Brasil sofre com TDAH. Só no Brasil, o transtorno atinge aproximadamente 2 milhões de pessoas adultas. E aí, uma das dificuldades que não só de Caio, mas muitas pessoas com TDAH é a questão de dificuldade de focar. Em alguns momentos, ele simplesmente não consegue focar no que precisa, e outras vezes ele fica tão fixado em uma tarefa que acaba demandando muito tempo para ela, ou esquece e ignora outras tarefas e tal. E essa característica é chamada de hiperfoco ou hiperfixação. E a nossa solução é justamente voltada para esse sentido, ajudar essas pessoas com TDAH a driblarem as dificuldades com foco e de dedicar o que é mais importante no momento de um ambiente descomplicado. Então, do que se trata a nossa solução? A gente definiu algumas coisas que a gente queria trazer, né? A nossa solução é uma plataforma web mobile que ajuda a priorizar as tarefas inseridas na plataforma. Então, pessoas como o Caê vão entrar na plataforma e vão inserir as suas atividades que precisam ser feitas. Uma coisa interessante da nossa plataforma é que as tarefas não são mostradas imediatamente. Ele só mostra as tarefas que você escolher que você precisa fazer naquele momento, porque isso ajuda a focar. E aí, quando você seleciona as tarefas que você vai fazer naquele momento, ele entra num ambiente de foco, né?
para realizar exatamente uma tarefa por vez. Então, vai ter a tarefa que você está fazendo lá. E esse ambiente, né? Esse ambiente vai lhe ajudar a focar, porque ele é limpo, vai ter só a tarefa que você tá fazendo ali. Pelo fato da gente estar lidando com pessoas com TDAH, né? A gente periodicamente vai perguntar se a pessoa ainda está executando a atividade, porque as pessoas que hiperfocam às vezes podem esquecer de comer ou tomar água, esquecer de fazer outras necessidades, porque estão muito focadas na tarefa. Então a gente vai acabar lembrando ela de fazer algumas coisas, perguntando se ela ainda está lá. E muitas dessas atividades, dessas tarefas colocadas na plataforma são recorrentes. Por exemplo, estudar. Você vai estudar um assunto de uma determinada disciplina de forma recorrente, ou fazer algum trabalho, então vai ter lá as tarefas. A gente quer uma interface simples e de baixa complexidade, né? A gente não quer nada muito complexo, até para não perder o foco. E esse ambiente de foco que você está lá fazendo as atividades, ele é uma espécie de espaço compartilhado. A gente se inspirou muito no formato de uma biblioteca, em que você tá ali, cada pessoa fazendo tarefas diferentes, ali lendo, fazendo alguma coisa, todo mundo focado, mas você sabe que tem outras pessoas ali. Que isso casa muito com o conceito de Body Doubling que a gente trouxe nas últimas semanas, que é justamente você ter alguém ali para poder fazer uma atividade. Então, esse ambiente de foco mostra as outras pessoas que estão online realizando as tarefas, mas você não pode interagir com elas. Ela está ali só para mostrar que tem outras pessoas fazendo as tarefas, para poder incentivar você a fazer também. E aí, à medida que você vai completando essas tarefas, tem um sistema de recompensas, né? Por datas ou fase do ano, que a gente ainda está maturando essa ideia, que é justamente para poder valorizar, né, justamente essa questão de que você está fazendo as tarefas e tal, dando recursos possíveis. Mas a nossa ideia é que a plataforma também não seja uma ferramenta que vá penalizar se você não conseguir, porque tem dias simplesmente que a pessoa não vai conseguir fazer as tarefas, né? Tem dias que simplesmente não dá, e aí ele não vai penalizar por causa disso. A gente, levando, né, essa proposta que a gente fez para algumas pessoas, a gente recebeu alguns feedbacks, né? Muita gente lembrou dessa questão que lembra um pouco a Netflix, de perguntar se a pessoa ainda está no lugar, de ter recompensas, a questão das recompensas temáticas, que é uma coisa que não tem, eu vou mostrar ali daqui a pouco na nossa curva de valor, e sobre a interface simples, né? Porque a interface carregada é um incômodo para muitas pessoas. Então, a gente tem a gente separou dois concorrentes, né? Um Notion, que é uma plataforma de organização pessoal, e o Focusmate, que é uma plataforma também voltada para foco, mas a nossa ideia é justamente a gente ter essa questão da priorização das tarefas, né? Da valorização do foco, mas pensado nas tarefas, que é uma coisa que o Focusmate não tem. Ele tem essa questão do foco e do Body Doubling, mas ele ele é muito mais a questão de você ter alguém com você do que você completar uma tarefa em si. Então, a ideia é que o nosso aplicativo ajude justamente nessa questão da valorização do foco. Um sistema de recompensas, porque o Notion e outros aplicativos do gênero, né, de tarefas não tem sistema de recompensas, né? E eles priorizam muito a produtividade, que não é uma coisa muito, muito, muito boa. E, diferente dessas duas plataformas, a gente é acessível no Brasil, porque essas duas plataformas hoje são em inglês, né? Então, é o que a gente está pensando para a nossa plataforma. Então, agora eu vou dar alguns detalhes mais sobre o nosso modus operandi, né? A gente quer encontrar os usuários através de publicidade no YouTube, pensando nas pessoas relevantes na área de TDAH que falam sobre isso nas redes no YouTube, né? Fazem vídeos sobre isso, e aí a gente quer alcançar essas pessoas através dessas redes. Também por meio das redes sociais, né? E a popularização também para os profissionais que acompanham pessoas com TDAH, também como uma forma de chancela, e que eles possam, por exemplo, sugerir o aplicativo para que as pessoas possam usar, para os pacientes dessas pessoas poderem usar. Para a gente reter os usuários, a gente quer se manter ativo na comunidade enquanto marca. Então, por exemplo, a gente produzir, além do aplicativo em si, a gente produzir conteúdos, por exemplo, nas redes sociais, para poder falar sobre o tema, conscientizar para pessoas que não têm TDAH,
E aí a gente também se manter, né? As recompensas sazonais, que são essa forma aí, esse sistema de recompensa. E a assinatura também, porque a gente cria um modelo de negócios premium, que eu vou falar mais logo mais à frente. O nosso financiamento, ele é 8 justamente a partir de... minutos, Eric. Certo. Eu já tô já no final, já, é só a última slide só. Mas só para fechar, o financiamento que é freemium, né? Que a versão free teria quantidade de tarefas limitada, a assinatura mensal seria de aproximadamente R$ 9,90 e teria uma versão gratuita com anúncios, mas como nossa questão é o foco, os anúncios só vai aparecer quando a pessoa tivesse já terminado tudo, né? Apenas no final das tarefas, para não atrapalhar também a pessoa. O anúncio está lá na tela e atrapalhar a pessoa desfocar. E esses aqui eram mais ou menos os custos que a gente viu. E aí, pensando em 50 usuários, né, a gente teria aproximadamente o custo de 8,6 por usuário, porque tem alguns custos que são diluídos e tal. Então, à medida que a gente tivesse mais usuários, a gente ia diluir esses custos. E é isso. Obrigado. Obrigado, Eric. Comentários aqui dos colegas, perguntas, dúvidas? Elogios? Lembrando que é muito importante a participação dos demais colegas da equipe, né? Fazer comentários aqui, faz parte do processo de aprendizado aqui da proposta de projeção. Pronto, então podemos começar aqui os professores. Então, em relação à apresentação, né, achei ela um pouco monótona. Você ficou num slide, aquele de, pelo que eu entendi, era uma espécie de ideação, falando a maioria do tempo. Eu não sei quanto, não sei se era um exercício de foco que você estava tentando fazer, mas em algum momento a narrativa se perde, né? E acredito que vocês têm umas questões muito mais interessantes para mostrar, né? Por exemplo, como que são as telas iniciais que vocês já começaram a testar? Já tem essas telas? Ou o que foi que mostraram para esses usuários terem feito esses comentários que você apresentou aqui? Vocês mostraram alguma coisa? A gente está nesse processo de construir o protótipo, mas realmente a gente, como não estava, né? A gente está nesse processo ainda, a gente não colocou no slide, não, mas aí na próxima semana a gente pode colocar, sim. Mas assim, eu queria saber o que foi que vocês mostraram para esses usuários que falaram que adorei, não sei que coisa, a interface, não sei o que. Já tem A algum gente foi uma conversa protótipo? informal mesmo, a gente foi uma conversa informal. A gente começou a fazer o protótipo, mas ele ainda não tá longe de completar ainda. Beleza. Foi mais uma Em conversa. relação à curva de valor, você poderia voltar aí, por favor? Eita. Então, da mesma forma, eu vejo isso em vários grupos, né? Eu poderia definir o que seria uma interface simples, como diferenciação? É porque outros aplicativos eles têm muito foco de produtividade e essa ferramenta como uma ferramenta mesmo. O Notion especificamente ele tem muitas funcionalidades. Por exemplo, você pode colocar tabelas, pode colocar embutir outras páginas nele, fazer coisas muito complexas que fazem sentido para um público-alvo que não é o nosso. Então, a gente pensou em ser algo extremamente que teria só aquela visão mesmo de tarefas como cartões e
e simplificar, né? Ao máximo, para que a gente também não seja uma... O fato da pessoa organizar esse espaço mais complexo não faça perder o foco, né? Porque Certo. você gasta tempo também organizando. Sí, es porque me parece que eso, do ponto de vista de estrategia, eso no define una diferenciación muy clara de un competidor. Ter uma interface simples, até porque, até onde eu sei, o Notion não foi pensado para lidar com pacientes que têm TDAH. Da mesma forma, acessível no Brasil, não sei se seria uma diferenciação. E o dia que aparecer um novo concorrente, como você vai se diferenciar, né? Então, a minha sugestão é que vocês foquem mais nessa ideia de valorização do foco, mas pelo visto, o FocusMate, até pelo nome, sugere que eles valorizam o foco. Então, o que você vai fazer para se diferenciar em relação aos concorrentes, né? Acredito que existem diversas soluções focadas em TDAH, né? E você deveria utilizar isso como referência para montar a sua estratégia, né? Assim, fico um pouco preocupado com o grupo, porque do jeito que foi feita a apresentação, parece que nós estivéssemos ainda lá na Quest 3, 4, onde está tudo ainda muito conceitual, muito bacana, assim, vamos salvar o mundo. Mas eu senti falta de questões muito mais concretas. Olha, a tela é essa, o aplicativo é esse, os usuários apertam aqui. O que acontece quando aperta aí? Aparecem tais funcionalidades, ou sei lá. E o usuário consegue, como que ele registra as tarefas? Ele tem que fazer isso manualmente ou é um sistema automatizado? Falta muita coisa para poder entender um pouco melhor como que vocês vão materializar a solução de vocês. Estou dizendo isso porque estamos a menos de um mês do final do semestre e é aqui que nós vamos ter que botar toda a energia do grupo para valer. Porque senão isso está aqui é um belo discurso. Não vejo, por exemplo, evidências de validação com usuários. Eu mostrei para o usuário isso aqui, ele diz que está tal e tal jeito, valeu. Né? Está todo muito em um nível especulativo e isso me deixa um pouco preocupado. Obrigado. Eu tenderia a concordar com o Léo. Agora, você mostrou um slide ali dizendo que será uma plataforma web mobile para ajudar a priorizar as tarefas na plataforma. Ali naquele slide tem um encaminhamento. O que seria importante vocês fazerem é transformar aquilo num direcionamento do usuário, e aí botar isso em telas. Ou seja, a última vez que eu vi vocês foi no dia 25 de outubro, e parece que não caminhou muito, mas a única coisa que eu estou notando de mudança é essa jornadazinha que vocês desenharam, mas ela deveria estar em telas. Já, nesse momento, já deveria estar em telas. Ou seja, onde o usuário entra, aí ele percebe onde é que ele vai perceber prioridades de tarefas, onde é que ele vai ter um ambiente de foco. Essas ideias que vocês estão apontando já deveriam estar materializadas numa tela que o usuário fosse lá e percebesse como a solução dirige ele para melhorar o foco, para melhorar a atenção. Então, eu concordo com o Léo que isso tem agora menos de um mês para vocês desenharem. Então, nosso próximo encontro, vocês têm que já apresentar essas telas, porque é o encaminhamento da solução. Tudo bom, pessoal? Bom dia. Pessoal, parabéns de novo, sempre eu vou estar dizendo isso aí, pela compra da briga para ajudar pessoas que têm TDAH. Não é fácil, não, eu digo isso com toda certeza.
Para estudar, eu tenho que me agarrar aqui, ó, com tapa ouvido, fecho a sala, é uma agonia, rapaz. Veja, tem só uma questão no conceito que era interessante, Eric, sugerir para você e você avalia se faz sentido ou não. Num dos slides lá do começo, você aponta o aspecto hiperfoco, certo? Hiperfoco. Eu acho muito interessante essa questão do hiperfoco, mas você traz ao discurso de hiperfoco e trata muito também da questão do hipofoco, certo? Que é justamente o contrário do que acontece com as pessoas que também têm DH. Focam muito numa coisa e esquecem outras, certo? Então, talvez isso fosse interessante estar com essas duas chamadas para vocês, porque revela um aspecto que você está mapeando, o hipo e o hiper, tá certo? Mesmo que você venha a lidar com isso. Porque, por exemplo, se a pessoa tem hiperfoco em alguma coisa, ela não vai, em tese, precisar de coisas para estar lembrando ela fazer aquilo. Mas se ela tem hipofoco também, ela vai precisar de lembretes que existe um mundo além daquilo para que ela possa trabalhar e não passar batido. Aí talvez eu possa estar enganado, mas seria interessante você observar esse aspecto e alinhar esse ponto. Aqui na curva de valor eu vou com o Léo também. Tem alguns aspectos que eu acho que vocês poderiam ver com relação à descrição de features, né? Reforça o aspecto também da interface simples. Por que interface simples? Entendeu? De repente, tem que ter alguma coisa nessa interface que diferencie, né? Uma feature que diferencie isso. Acessível no Brasil. Se você utilizar o aspecto da, por exemplo, internacionalização com o português, já caracteriza que você está fazendo uma feature com português. Eu sugiro, se está todo mundo trabalhando com inglês, vá para o inglês também. Tenha um sistema que ele possa, pelo menos, estar em inglês, em português e ganhe o mundo com isso, né? Priorização de tarefas, beleza. Valorização do foco. Eu gostaria de entender como, só fica claro porque você se debruça sobre isso, mas talvez se você pudesse trazer alguma coisa que deixasse isso um pouco mais pontual, seria legal. Por favor, Eric, lá na tua... próximo da última apresentação, lá naquela parte do financeiro. Olha, eu achei muito legal o fato como você trata da questão do financeiro, mas eu estou sentindo falta de você me mostrar isso em escala. Por exemplo, dado que eu tenho na população XY% de pessoas que realmente, geralmente estão sendo diagnosticadas com isso, dado que talvez essa população XY% use celular, ou possa vir a usar o meu sistema, quantos por cento dessa população tem ver como fatia do meu mercado? Para eu ter uma projeçãozinha de o quanto essa tua ideia poderia estar valendo, o quanto vocês poderiam estar arrecadando, entendeu? Então, eu acho que isso, professor José pode me corrigir, isso talvez faça algum sentido, entendeu? De você tentar dividir a equipe aí. Pessoal, vamos dividir a equipe. Esse pessoal vê mais a questão do financeiro, foco nisso para a gente poder fazer moer. E essa outra questão aqui, vamos trabalhar no desenvolvimento, vamos fazer já os protótipos funcionais. Nesse momento, eu sugiro que vocês trabalhem com protótipos funcionais. Mostra lá para a tela o pessoal, vem cá, valida aqui, o que é que você acha? Estou gostando, não estou? Vamos ajustar isso aqui, o cara já vai botando para moer, entendeu? Essas são minhas opiniões, sabe, Eric? Eu espero poder ter te ajudado aí nessa tua jornada. Obrigado. Obrigado a todos. Né? Ô, Eric, só uma coisa, tu pode voltar aí onde tem aquelas post-its? Isso. Aqui talvez você encontre atributos que podem ser levados lá para a curva de valor, né? Ambiente de foco para realizar solamente uma tarefa por vez, né? Sistema de recompensas.
não sei, também, mas assim, da mesma forma, vocês têm que pensar como que você vai materializar isso, né? Enfim, beleza. Só para finalizar, quantos membros do grupo do TDAH estão aqui? Por favor, responda aqui no chat. Cinco, não é isso? 6. 6 pessoas. Beleza. Vamos agora com o próximo grupo. Bom dia, vocês estão me ouvindo? Vamos sim. Então, Deixa eu... vai colocar a apresentação, por favor. Vai começar quando quiser. Só dispara meu tempo que eu estou me encontrando. Então, bom dia, pessoal. Nós somos o grupo de moradia compartilhada e a gente vai mostrar para vocês um pouquinho do avanço da gente nesses últimos 15 dias, nesse período de projeto. Bom, para começar, então, para a gente fazer uma recapitulação, o Brasil possui hoje em dia cerca de 8 milhões de jovens em condição universitária, dentro da universidade. E segundo o Censo da Educação Superior do MEC, desse total, quase 2 milhões, ou seja, quase um quarto, tiveram que sair da casa da família para estudar. Essa, né, na maioria das vezes, é a primeira experiência que um jovem precisa sair de casa e deixar o ambiente familiar. Então, é com certeza uma experiência cercada de vários desafios. E, para isso, vários jovens acabam recorrendo ao desafio da moradia compartilhada, onde eles se reúnem em pequenos grupos para dividir uma moradia. Sabendo dessa realidade, nós fomos, então, a campo, realizamos uma pesquisa com mais de 100 pessoas, onde quase mais de um terço delas tinham experiência com algum tipo de experiência com moradia compartilhada. Dos dados que nós coletamos, nós extraímos a persona de Marília. Marília é uma pessoa que saiu do interior de Pernambuco para vir estudar medicina em Recife. Para ela não foi difícil encontrar outros jovens da sua cidade para encontrar um apartamento perto do campus, já que vários amigos dela saíram, também foram aprovados em cursos da universidade, assim como alguns colegas de turma. Eles conseguiram encontrar um apartamento que estava disponível para alugar no grupo do Facebook da universidade. Mas, embora tudo parecia ser perfeito para eles, porque você estava com uma companhia legal, num lugar legal, próximo do campus, eles perceberam que nem tudo são flores e que a vida dentro de uma casa, sem a ajuda dos pais, tem várias dificuldades. Em especial, dividir as finanças, ter que conviver com os diferentes hábitos e também aprender a dividir as tarefas entre eles. A gente então decidiu focar na parte da divisão de tarefas, já que a gente verificou que Marília tentou utilizar vários aplicativos para tentar resolver o problema da divisão de tarefas, entre eles o NDo e o Trello, por exemplo, que são aplicativos diretamente focados na divisão de tarefas, mas também algumas outras funcionalidades, como o WhatsApp, onde eles discutiam o que cada um tinha que fazer, e o Nipto, que também é um aplicativo um pouco parecido com o Trello. Mas nenhum deles conseguiu resolver o problema. Dessa forma, a nossa proposta de valor é de garantir que a organização das tarefas dentro de uma moradia compartilhada possa ser feita de uma forma lúdica, porque o curso em si já é uma experiência que pode ser bastante estressante, às vezes, para muitos universitários. Então, é crucial que eles possam ter um ambiente confortável de moradia para poder focar suas energias no curso. O principal diferencial da gente, como a gente já discutiu e já apresentou aqui, é a ludicidade. Então, para isso, a gente pretende introduzir um sistema de pontuação dentro da nossa solução, bem como o oferecimento de dicas para tornar as atividades mais prazerosas, bem como dinâmicas que visam aumentar a felicidade do grupo que está dividindo a moradia. Para entregar a nossa solução, nós escolhemos o uso de um aplicativo móvel, já que 92,7% da população entre 20 e 24 anos, que é crucialmente o nosso público-alvo, possui hoje em dia um smartphone.
Nós, então, estabelecemos algumas funcionalidades que são essenciais do MVP em discussão com os nossos usuários. Em especial, eles concordam que todo mundo deve ter acesso ao gerenciamento da casa. Então, o acesso em grupo ao aplicativo é crucial. Da mesma forma, deve ser possível dividir as tarefas de uma forma já pré-determinada, ou então, para aquelas tarefas que ninguém quer fazer, o que sempre cria problema para realizar, deve ser possível escolher através de dinâmicas, como, por exemplo, jogos em grupo, ou também algumas dinâmicas de sorteio ou escolha aleatória. Além disso, é importante que as pessoas tenham lembretes e recompensas por realizar os afazeres. Os lembretes para que eles possam estar cientes da rotina corrida, mas também as recompensas para garantir que todo mundo vai fazer, já que uma das grandes dificuldades dos usuários era perceber que as pessoas estavam, de fato, cumprindo com aquilo que tinha sido acordado. Dessa forma, então, a gente estabeleceu a nossa curva de valor, em comparação com outros dois dos grandes aplicativos, o WhatsApp e o Trello. Então, enquanto o WhatsApp é uma ferramenta muito mais focada na comunicação imediata, e o Trello é muito mais focado, a nossa aplicação não vai ter essa oferta da comunicação, mas a gente vai muito mais na vibe do Trello, de construir as tarefas, a alocação de tarefas e tudo mais, porém, especialmente com esse caráter mais lúdico que o Trello acaba não oferecendo. Nós, então, discutimos com os nossos early adopters, que é Vinícius e Bruna, e eles gostaram bastante das ideias, especialmente por conseguir, pela centralização das atividades, como também a forma que a gente encontrou de garantir que as pessoas vão realizar as tarefas. A nossa estratégia de marketing é a divulgação em redes sociais e grupos de universitários. Como a gente discutiu, Marília acabou encontrando um apartamento dentro de um grupo da universidade, dentro do Facebook, que é bastante famoso por abrigar essas discussões de moradia e de apartamentos. Então, desta forma, a publicidade dentro das redes sociais é a nossa grande estratégia. Também precisamos fazer algumas táticas de fidelização, dentre elas as atualizações constantes, onde nós permitimos criar, adicionar novas funcionalidades ao aplicativo de maneira incremental, como, por exemplo, transformar o aplicativo numa suíte verdadeira de gerenciamento da casa, mas também nessa experiência de jornada, onde a pessoa vai ganhando experiência ao realizar os afazeres domésticos. As atividades essenciais para o funcionamento do aplicativo são o suporte ao usuário, claro, a manutenção da infraestrutura e também os custos com publicidade. Além disso, a composição dos custos também inclui o uso de licenças e também o pagamento da equipe de usuário e desenvolvimento, bem como da infraestrutura da aplicação. Nós, então, estimamos um custo de R$20 mil para servir 100 mil usuários. Em especial, esse custo é majoritariamente formado pelo custo de pessoal. Os recursos, então, virão através de propagandas que serão expostas durante o aplicativo e para aqueles da sua versão gratuita. E para aqueles que não querem assistir aplicativos, eles podem pagar uma única vez e comprar uma versão paga do aplicativo, de modo que eles não serão cobrados, de modo que eles não poderão ver os anúncios que estão sendo planejados. Os nossos usuários aprovaram a ideia, de modo que agradando um pouquinho dos dois mundos, né? Alguns que não se incomodam em assistir os aplicativos, que não comprariam um aplicativo, e outros que não se importariam de pagar uma taxa uma única vez para ter acesso à aplicação sem anúncios. A nossa escala de mercado, então, é inicialmente com a nossa instituição aqui em Recife. Após isso, a maturação dela para outros estados e até mesmo para a região Nordeste, seguindo, então, para quando o aplicativo já tiver uma grande escala para todo o país e distribuição também, por exemplo, em outras universidades com experiências em outros países. Aqui a gente tem o diagrama Canva da nossa apresentação, que foi o que norteou a construção da apresentação de hoje. Mas também algumas atualizações sobre o que a gente tem realizado, que já vou terminar, vai estourar o tempo já. Nós estamos, no momento, trabalhando na construção do protótipo de baixa fidelidade, já para que a gente possa começar os testes de usabilidade para iniciar a implementação, já construindo alguns fluxos e também se preparando para a apresentação aos nossos usuários iniciais. Então é isso, gente. Muito obrigado. Está aberto aí. Obrigado. Comentário dos colegas, demais alunos.
professores? José? Bom dia. Inicialmente, parabéns aí. Pelo menos hoje foi a melhor apresentação em termos do que a gente aspira que vocês apresentem, ou seja, uma sequência lógica desde a identificação do problema, apresentação da solução, enfim, a identificação de uma proposta e até chegar nas telas aí que a gente imagina poderem ser rodadas daqui a um tempo. O que me causou espanto, e eu fiquei muito ansioso em ouvir de você, pela sequência interessante que você falava, é do aspecto da proposta lúdica. E aí eu fiquei esperando quais seriam os mecanismos de ludicidade da ferramenta e fiquei sem saber, ou seja, vocês tocam na questão que é um diferencial, lógico, mas não apresentam como. E aí eu fiquei como se tivesse, puxa, o que eu esperava não veio, como um final que não fechou. Então, eu queria que vocês dessem um pouquinho mais de detalhes de como esse diferencial da solução, a ludicidade, vai se manifestar na prática. E aí, recordo sempre a cobrança aí de Léo, qual vai ser essa jornada desse usuário? Aliás, vocês disseram que consultaram alguns usuários, mas onde é que vai estar a brincadeira? Onde é que vai estar a ludicidade nisso? Uhum. Certo. Obrigado pela sua consideração. Então, a parte da ludicidade, ela é em especial, foram duas coisas que a gente percebeu nas nossas conversas com os usuários que eram os grandes pontos de conflito dentro da casa. Porque tem algumas atividades que as pessoas, às vezes, criam problema para fazer, mas que tem que ser feito, ou então, por exemplo, porque o pessoal é muito baixa renda e não tem como, por exemplo, contratar alguém para fazer, então alguém tem que fazer. Porque são atividades recorrentes e tudo mais. Então, a nossa ideia da ludicidade, nesse caso, é de fornecer dinâmicas para a atribuição dessas tarefas. Então, através de jogos em equipe, através mesmo de sorteios, às vezes, uma dinâmica que possa ser utilizada pela casa para definir uma pessoa mesmo para fazer aquela atividade. Além disso, outra dificuldade que eles comentaram bastante é que, tudo bem, a gente definiu, por exemplo, que João vai lavar a louça, mas João nunca lava a louça. Então, outra coisa que a gente percebeu é que a gente precisa ter algum tipo de dinâmica que garanta que as pessoas vão fazer as coisas. Então, nesse caso, a gente pensou num sistema de recompensas da casa, ou então num sistema de níveis. O professor Léo também, o nosso mentor, deu algumas ideias também, por exemplo, da gente construir uma prova do líder, por exemplo, onde a pessoa, bem no estilo BBB mesmo, né? Onde a pessoa que é o líder não, por exemplo, pode fazer, não precisa fazer tarefas, por exemplo. Então, de modo que a organização ela fique mais, ela tenha que ser realizada de uma forma que não seja tão pesada, tão assertiva, né? Dizer, Flaninho, ou tu faz isso ou a gente dá em tu, por exemplo, né? Não, eu até entendi a lógica, mas eu não percebi um exemplo na solução. E aí fiquei frustrado, ou seja, eu vejo potencial naquilo que vocês estão colocando, tem uma narrativa boa, mas você tem que encantar o cliente, né? Tem que seduzir o cliente. E nesse exato momento, eu fiquei sem ter esse encantamento aí. Mas isso é um aspecto que vocês ainda vão desenvolver. Eu acredito que vocês estão num bom caminho, agora tem que apresentar coisa para trazer brilho aos olhos das pessoas. Desculpa, eu não entendi direito. O que faltou na apresentação foi, por exemplo, da gente concretamente apresentar as dinâmicas que a gente quer colocar na aplicação. Exatamente. Você darem uma indicação, ó, esse usuário, ao passar por aqui, ele vai encontrar esse jogo aqui. Ó. Aí certo, entendi. Então, tem que ter
uma demonstração, um exemplo de como é que ele vai se encantar com a solução. Entendi. Perfeito, professor. A gente vai caminhar para colocar essas informações nas próximas apresentações. Manuel? Ok. Tudo bom, pessoal? Bom dia. Lá no slide 10 tem um lance do WhatsApp que é mais uma gambiarra, tá? Eu acho que você pode trazer isso dessa forma, tá? Ficou um pouco confuso para mim o seguinte: se eu estou considerando esses caras como teu Ndu, Trello, WhatsApp, Nipto como teus concorrentes, que são gambiarras, mas você não demonstrou alguns deles lá na tua curva de valor. Não sei se teria alguma relação deles. Só trouxe 2, se eu não me engano. Trello e o WhatsApp. O Ndu e o Nipto. Não sei se deveria estar aí, não sei se é uma estratégia tua, mas, bom, tenta, talvez, dizer um contexto maior sobre isso, tá? Qual o nome da solução de vocês? A gente ainda tá pensando nesse negócio do nome. Deixa eu dar uma dica. Cria um nome qualquer, mas bote na sua apresentação. Os nomes vão se ajustando ao longo dos feedbacks que vocês vão tendo, essa ideia vai evoluindo, entendeu? Eu acho que isso é importante, é muito importante dessa forma, tá? Dá um pulinho no slide 20, por favor. Certo, achei Bruna. Colaborar. Beleza, eu acho que eu então anotei aqui o número errado. Avança mais um pouquinho, porque eu estava querendo ver o slide estratégia de marketing, certo. Monetização, atualização. Opa! Volta um pouquinho agora no 22, pronto. Atualizações como experiência, certo. Táticas de fidelização. Acúmulo de experiência, subida de nível, atualizações constantes. Veja que esse tipo de coisa está justamente interligada com o que o professor Zé Carlos falou. Se você pegar isso aí, trabalhar com tua jornada, com a tua jornada, uma forma de fidelizar, tanto pela questão das tarefas que ele está fazendo, junto com como o teu aplicativo está evoluindo, tu vai ter uma forma interessante de apresentar a tua solução, mesmo que seja naquele contexto. Vai criando telinhas que falem um pouquinho, eu estou usando isso aqui, está ficando dessa forma, e aqui na forma de até captar usuários ou manter esses usuários, a gente faz dessa forma também, entendeu? Isso faz muito sentido. Vai, por favor, para o slide 25. Pronto. Aí você tem aqui propagandas. Propagandas serão expostas durante o uso do app, são divulgadas e terão uma ligação de cuidado. Beleza, massa, achei isso legal. Isso é uma forma de rentabilização da tua plataforma. Preciso saber quanto isso está gerando para você, ou que ideia você tem de quanto isso vai te gerar. De novo, assim como eu falei na turma anterior, eu achei legal o teu contexto lá na frente, quando tu diz, 97% dos usuários de tal idade a tal idade usam celular, e tantos por cento utilizam aqui, que esse pode ser o nosso público. Começa a fazer umas contas de padaria, 4 operações ali, para demonstrar que tantos usuários, dentro de um recorte de pessoas que podem ser teus potenciais clientes, podem vir a render uma renda XYZ, né, por mês ou por ano, para essa tua solução. Tenta levantar valores ligados a quanto é que publicidade paga nesses apps, né, para que vocês tenham uma ideia de um ticket mínimo para quem está te ouvindo. Se amanhã ou depois o cara disser assim, minha gente, eu tenho R$500 mil aqui para investir nessa tua solução. O que é que tu me diria, João Pedro? Em relação a quê?
Em relação a tornar seu negócio viável, a criar uma solução a partir de uma empresa, a partir da sua ideia, uma startup, entendeu? Então, você tem que ter números para mostrar para ele. Ó, com esses números daqui, entendeu? Eu consigo, de fato, retornar teu investimento em tantos anos, através dessa escala aqui. Demonstre escala, demonstre de uma forma clara de onde está vindo a renda e de quanto ela é para a tua proposta, entendeu? Isso dá mais segurança para quem está ouvindo o teu discurso durante o trajeto. E, por favor, lá para perto do final, naquele protótipo de telas. Ó, se você tivesse organizado isso aqui minimamente durante a apresentação, incluindo isso dentro da tua jornada do usuário, tu teria respondido um bocado de perguntas de um monte de gente com relação a essas questões. Não precisa estar perfeito. Isso é uma ideia em evolução. Mas demonstre de uma forma que faça sentido que vocês estão desenvolvendo alguma coisa e esse pessoal aqui vai tentar dizer, ó, pessoal, eu achei legal, mas vamos por ali, que pode ser interessante, talvez essa forma de validar aqui não seja legal, então essa imagem não se enquadre muito bem. No geral, vocês estão indo muito bem, entendeu? Mas precisam dar visibilidade de quanto muito bem vocês estão indo. Beleza? Oi, Manuel. Deixa eu pegar carona aqui. É justamente o que eu queria comentar. Se tu voltar lá atrás nos slides onde você vai dizendo coisas do tipo, vamos dividir por grupo, peraí, um pouco mais atrás. Aí, por exemplo, acesso em grupo compartilhado. Você pode utilizar aquela interface que está sendo desenvolvida e colocar aí. Né? Qual é a tela de acesso em grupo compartilhado? Qual é a tela de divisão de tarefa de não sei o que lá, né? Para você valorizar esse trabalho aqui, senão passa muito batido, né? A gente não consegue nem falar se está bom ou ruim, porque está muito pequeno, né? Então faz mais sentido, quando vocês tiverem já essas interfaces mais elaboradas, que algumas delas já talvez estejam, colocar elas na narrativa. Perfeito, professor. Né? De novo, né, o conceito de ludicidade ainda não foi explorado da forma como o conceito sugere, né? Então, a gente gera uma expectativa porque vocês estão construindo toda uma narrativa que o valor que você vai entregar, repete várias vezes, vai ser na ludicidade. Isso não está aparecendo nas soluções. Talvez vocês precisem olhar mais para jogos, RPG, jogos rápidos, para ver se alguma inspiração consiga chegar aqui, né? Algo que seja menos regras e mais mão na massa. Por exemplo, não sei, eu queria mostrar para vocês esse relógio aqui. Bom, esse é um relógio. Não tem botões, ou seja, a interface é simples, como alguns de vocês falam. Se eu quero saber, por exemplo, a temperatura, giro aqui. Se eu quero saber o tempo, giro aqui. Se eu quero saber não sei o que, giro aqui. Pronto, eu não tenho que fazer mais nada. Isso é uma proposta, um caminho de ludicidade, por exemplo. Né? Interface simples. Então, tem que olhar muito jogos rápidos, que talvez aí você vai encontrar alguma inspiração para isso. Senão, você está botando muitas regras que tem que não sei o que fazer. Não, vamos botar mão na massa e ver o que dá. Né? Mas, de forma geral, acho que está encaminhado, só fiquem atentos ao tempo que nós temos de desenvolvimento. Ok. Beleza? Obrigado, olhe, por exemplo, as tecnologias que estão embutidas no celular. Se você vai utilizar isso para propor algum elemento lúdico, se você vai utilizar assim como os caras do Kinect, que pegaram aquele sensor de movimento e transformaram isso em uma indústria que revolucionou a indústria de jogos. Né? Então, tem que olhar essas duas questões. A questão lúdica, per se, e como que a tecnologia pode favorecer isso. Beleza? E se você, por exemplo, tiver lá a prova do líder, você pode botar, de repente, uma saída de uma interface, conseguir a prova do líder, uma imagem de alguém lá com um líder, com a coroa,
um trono, alguma coisa assim, como resposta do prêmio que o cara está vindo, uns badgezinhos, que são as medalhas ou alguma coisa. Traz isso na tua proposta de interface de uma forma leve que funciona. Tá, então vocês estão trabalhando bem, gente. Agora precisam vender o peixe de vocês direito. Essa é a questão. Incluso, estava eu pensando, agora, bem lembrado, Manuel, poderia utilizar a lógica dos RPGs, onde, por exemplo, o time, ou seja, os moradores da casa, não vão poder desbloquear o próximo nível do jogo até que o João Pedro não lave a louça. E de repente tem uma tipo, festa né? do pijama, tem um passeio para o cinema. Pensa assim, a galera da casa vai fazer um churrasco. João Pedro lavou a louça, não está habilitado para o prêmio, compadre. Entendeu? Não está habilitado para o prêmio. Ah, vai ter uma festa do pijama. Ah, João Pedro não lavou a louça, João Pedro também não vai para a festa do pijama. Entendeu? E assim vai. Pensa num negócio desse jeito, que tu está habilitando lá, que o cara vê lá o score dele subindo, diz assim, opa, a festa do pijama está chegando. E isso deixa o cara legal, tá? Agora, olha, de novo, minha gente, presta atenção nessa questão do recorte do público. Não, porque o meu público é gente de baixa renda. Por quê? Não pensa nisso, não. Pensa em ganhar o mundo. Seu público é quem quiser usar o seu aplicativo. Você não tem, para mim, elementos suficientes que me digam por que você está separando o seu público A do B, nem do C, nem do D. Você não tem elementos ainda para me dizer isso. Se você tivesse esses elementos, eu até ficava calado, entendeu? Mas pensa num negócio aberto, não tenta fechar num recorte se não há um motivo para existir esse recorte, né? Se você tivesse claro... Tem uma outra questão que eu lembrei. Lá na proposta de valores, né, o freemium e o gratuito, faz sentido oferecer pacotes para grupos? Então, de repente, se eu quero uma conta duo, que são só 2 pessoas que vão dividir tarefas, uma conta, sei lá, 5 pessoas, 10 pessoas, e, eventualmente, isso aí abre outras possibilidades. Talvez faz mais sentido que oferecer para cada pessoa uma única conta premium, né? São questões E se para não pensar, fizer, né? você tem que dizer por que não faz. Isso financeiramente, que o professor Colar colocou. Por exemplo, se você quiser rentabilizar mais, é outra história. Se você pode dizer, não, porque quem é que vai pagar aqui por todo mundo? É outra história. Mas você tem que justificar isso também. A posição dele foi boa. Botem pessoas para pensar nessa questão do negócio de vocês, do financeiro. Precisa. Gente, Luciano já está reclamando lá, porque hoje a gente tem a apresentação da FACEP, né? Vamos embora. Então, vamos lá. Vou parar aqui a nossa gravação.